uma forte advertência do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos, disse Cristo, os conhecereis. O nosso tema de hoje tem a ver com falsidade. Quem é que nunca deu uma de falciane, hein? Ai, ai. Problema sério, não é? Quantas vezes a gente lança a mão da falsidade, do engano, para alcançar os nossos interesses, nossos objetivos. Que pena que a natureza humana é marcada por tão grande mal. O pior, porém, é quando a gente encontra a falsidade num lugar menos esperado, na própria igreja e na boca dos pregadores. Vamos pensar um pouquinho hoje na chamada teologia da prosperidade, que em realidade é teologia da falsidade. O assunto é sério, é importante, está no ar, começa agora Além dos Fatos. Mas para dar uma suavizada, vamos começar abraçando, não é? Abraçar sempre é bom, compartilhar, cultivar nossa amizade. Eu quero abraçar a Ruth Laurence. Ela nos acompanha de Hamburgo, na Alemanha. De longe, hein? Lá da Europa. Deus abençoe muito você, viu, Ruth? Você e a sua família. E o nosso abraço se estende para todos os amigos que nos acompanham, não somente da Alemanha, mas de todos os países da Europa. E eu quero aproveitar e abraçar também os amigos que nos acompanham lá da África e de Angola, não é? E de todo o continente africano. Olha, o que tem gente na África que acompanha a TV Novo Tempo e o programa Além dos Fatos. Muito obrigado pelo seu carinho e para você também, é claro, que está na Ásia, você que está na Oceania ou em algum outro país daqui das 3 Américas. Bênçãos de Deus sobre sua vida. Um abraço também para o José Agostinho, ele é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Também para Maria do Carmo, de Maceió, em Alagoas. E para Viviane Lopes, de Manacapuru, estado do Amazonas. Como é bom saber que tem gente aí do mundo todo acompanhando a gente, acompanhando a programação da TV Novo Tempo, e eu cumprimento aqueles que também nos assistem agora através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, seja por meio do Instagram, ou você também que acompanha sempre os programas Além dos Fatos em nosso canal no YouTube. E eu tenho um presente para você muito lindo, que é este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Está escrito que ouviu a voz do Senhor, a voz de Cristo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? É verdade que o inimigo é real. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br. ou mande um WhatsApp. Você viu aí só um pedacinho, mas olha, em realidade esse DVD, ele é formado de 15 temas. Todos são assuntos apresentados por Paulo nas suas diferentes cartas. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Eu estou seguro que ao receber esse material, estudá-lo, assisti-lo com carinho, orando a Deus, é claro, pedindo ao Senhor entendimento. Quem sabe você tem uma Bíblia ao seu lado e vai conferindo os textos na medida em que eu vou citando os textos. Eu tenho certeza que isso vai ser bênção na sua vida. Foi feito com muito carinho, foi feito com estudo, com oração, pedindo a Deus que esse material seja para a glória do nome dEle e seja para a sua edificação, para o seu crescimento, seja para o seu desenvolvimento na sua caminhada cristã.
é presente. Peça que a gente lhe manda, é só entrar no blog do programa novotempo.com/além dos fatos para você preencher o seu cadastro. Ou então você pede pelo telefone, ligando para a gente em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é o WhatsApp. Você faz contato com a gente pelo número 12 98100 1615. É claro, a gente precisa desse contato seu para nós termos os seus dados, suas informações, seu nome, seu endereço, e então a gente manda direto para o endereço que você nos fornecer. E não custa nada, é presente com muito carinho. E assim seguimos a vida, não é? Vida cheia de realizações, de alegrias, mas também muitas vezes de tristezas, decepções, até porque a gente vive num mundo de muita falsidade. Você conhece alguma pessoa falsa? Em algum momento você já agiu com falsidade? Você já foi vítima de falsidade? Olha o povo aí, o que diz. Você é a favor ou contra a legalização? Para você, o que é falsidade? Quando a pessoa finge ser sua amiga e fala mal por trás. Porque você confia na pessoa e ela traz sua confiança. É não ser verdadeiro. A falsidade é a mesma coisa que traição. Age na frente da pessoa como amiga, como verdadeira, passa confiança, mas na verdade é só para te trair. Você já foi vítima de falsidade com alguém? Já, né? Como que você se sentiu? Triste, chateada, porque você confiou tanto na pessoa, se confidenciou, pediu ajuda e depois a pessoa, te esfaqueou pelas costas, né? Já assim, no serviço já. Uma pessoa que ela parecia ser minha amiga e me ajudava, assim, mas no final ela acabava falando mal de mim pelas costas para o meu superior, inclusive. E como que você se sentiu? Eu me senti... Na verdade, eu fiquei chateado, né? Porque era uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que era amiga, ele parecia que estava ajudando, mas estava prejudicando. Então, é a pessoa que por frente é legal, atrás está falando mal da gente, né? E tem muito, né? E o Brasil está cheio, principalmente os políticos. E assim, a senhora já foi vítima de falsidade? Muito, somente o marido. O marido foi o pior de todos. Isso te machucou? Como a senhora se sentiu? Hoje, agora, faz 6 anos que morreu e eu não consigo esquecer. Não consigo esquecer, não consigo perdoar, tá difícil, viu? A falsidade pra mim é quando a pessoa não é verdadeira, quando ela finge ser uma coisa e na verdade é outra. E você já foi prejudicada pela falsidade de alguém? Já, várias vezes, já. Já tive questões na escola, no meu curso, agora no serviço, conta de supervisor que é muito bonzinho, aí depois a gente prejudica a gente. E assim, nós somos seres humanos, erramos. Você se considera uma pessoa que já agiu com falsidade em algum momento? Bom, todo mundo erra, né? Às vezes, nem por maldade, às vezes a pessoa erra, né? Então eu não posso garantir isso que eu já fiz por outra pessoa, né? Eu posso garantir que as pessoas já fez comigo, mas não sei. Você é a favor ou contra a legalização? Se a gente for reparar, tinha vida e... Ai. Falciane tem para todo lado, né? A gente precisa pedir a Deus que nos livre desse mal, que nos faça pessoas honestas, verdadeiras, pessoas sinceras e que Ele também nos livre de sermos vítimas das muitas e dos muitos falcianes que tem pelo mundo afora. Mas vamos orar então, pedindo a Deus sabedoria para a gente tratar desse assunto. Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença e como sempre fazemos, nós clamamos pela orientação do Espírito Santo para que nosso entendimento seja correto, seja segundo a Tua vontade. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Você já parou para pensar onde foi, quando foi, com quem foi que começou esse grande mal nesse mundo, o mal da falsidade? Olha, quando a gente vai à Bíblia, a gente entende que a falsidade não começou aqui nesse mundo, não começou aqui na Terra. Por incrível que pareça, a falsidade começou no céu. É estranho realmente, mas é verdade, é o que a Bíblia ensina. E começou sendo
desenvolvida, sendo compartilhada, sendo divulgada por um anjo de Deus, um anjo de luz. Já pensou? O principal dos anjos do céu. Como explicar um indivíduo vivendo num ambiente perfeito, sendo um ser perfeito, começa a alimentar ciúme, inveja e, por conta disso, passa a trabalhar com falsidade? É o chamado mistério da iniquidade. É algo realmente inexplicável, mas, segundo a Bíblia, essa é a origem do mal, essa é a origem da falsidade. E olha, esse anjo de Deus que se tornou o diabo, Satanás, ele veio para a terra, lançando mão, é claro, do engano, que é sua arma principal. Ele conseguiu levar os nossos primeiros pais, os primeiros homens, a desobedecerem a Deus e a, consequentemente, se afastarem do Senhor. E a partir daí, diz a Bíblia, que o mal se espalhou por toda a terra, que a tendência ao engano, à maldade, à falsidade, está no coração de todos nós. Por isso que falsidade a gente encontra em todos os lugares e até mesmo nos lugares mais inesperados, como, por exemplo, nas igrejas. Que pena, não é? Que pena que até nas igrejas muitas vezes a gente vê falsidade. E pior ainda, quando a gente percebe falsidade na boca dos pregadores, dos líderes religiosos. Por isso que eu comecei o programa com a advertência de Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, quando Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro, disse Cristo, eles são lobos roubadores. E aí Jesus orienta e diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, que se espalhariam no meio do povo de Deus, da igreja de Deus, para enganá-la, para ludibriá-la, de acordo com seus interesses escusos, de acordo com seus objetivos mesquinhos, egoístas. Jesus disse: cuidado com eles. E aí a orientação é importante: pelos seus frutos os conhecereis. A ideia de que esses mestres, esses profetas, eles devem ser avaliados de acordo com aquilo que eles produzem, em termos de ensino e também em termos de conduta. E olha, eu vou agora ler com você o texto de Lucas, onde Jesus foi mais específico e ele faz referência direta a alguns desses falsos profetas que, na verdade, já estavam vivendo ali nos próprios dias de Jesus e dos discípulos. Eu já abri aqui a Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 20, agora versos 45 a 47. Olha só o que o Senhor Jesus diz. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças e as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Do mesmo jeito que Jesus disse: olha, vocês cuidem com os falsos profetas, agora ele diz aqui: olha, guardai-vos dos escribas. Os escribas, eles se consideravam naqueles dias os intérpretes e expositores das Escrituras, em especial em relação às leis de Moisés. Eles eram os expositores, assim, oficiais da lei de Moisés. Eles eram considerados mestres da lei. Jesus disse: cuidem deles, porque eles gostam de andar com vestes talares, com capas compridas, roupas diferentes, tudo para se exibirem, tudo com a intenção de aparecerem. E aí Jesus disse assim: olha, e muito apreciam as saudações nas praças. Eles gostavam de serem reconhecidos, de serem, assim, vistos, elogiados, cumprimentados. E eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles gostam sempre de um lugar de honra, de destaque, porque eles querem ser vistos, eles querem ser valorizados. E Jesus disse: os quais devoram as casas das viúvas.
porque os escribas eram exploradores, eles eram avarentos, eles eram gananciosos. Eles convenciam as viúvas ricas a doarem seus bens para o templo e, em seguida, eles se aproveitavam desses recursos, usavam os recursos como vantagens pessoais. Daí a razão de Jesus dizer, olha, eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Aquelas orações compridas, tentando revelar, assim, consagração, tentando impressionar as pessoas pelo seu suposto fervor religioso, por sua autoridade religiosa. E eles fazem essas longas orações, orações repetitivas, orações inflamadas, tudo com a intenção de impressionar as pessoas. E Jesus disse, estes sofrerão um juízo muito mais severo. Por quê? Porque eles tinham mais conhecimento. E o conhecimento nos traz maior responsabilidade. Eles sofrerão um juízo muito mais severo, disse Jesus, porque eles eram líderes. E a liderança, sobretudo espiritual, é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade. Os escribas, por conta de terem uma conduta inadequada, eles influenciavam negativamente as pessoas. Daí Jesus disse, o juízo deles será muito mais severo. Lendo a palavra de Deus, Paulo chama esses falsos mestres, né? Essas pessoas que são lobos disfarçados em ovelhas, Paulo chama de falsos apóstolos, que parecem ministros de justiça. Eu posso ler o texto para você, está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15, está escrito, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Viu aqui? Falsos apóstolos, que parecem ministros de justiça. Mas Paulo diz, olha, não é de se admirar que eles consigam enganar, que eles consigam todo esse disfarce. O próprio Satanás, que de alguma maneira é aquele que os inspira, que os lidera, o próprio Satanás também é capaz de se transformar em anjo de luz, por isso seus ministros se transformam em ministros de justiça. E eu quero ver com você mais um texto ainda, para ficar bem claro que é a palavra de Deus que está nos dizendo tudo isso. Já abri aqui a minha Bíblia na segunda epístola de Pedro, agora leio com você capítulo 2, a partir do primeiro verso. Olha só outra advertência agora feita por Pedro, ele diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Forte isso, né? Pedro disse, olha, irmãos, do mesmo jeito que no passado surgiram falsos profetas, ou seja, homens que se apresentaram como tendo mensagem de Deus, quando na verdade não tinham recebido essas mensagens do Senhor, Pedro diz, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ou seja, gente que se apresenta como tendo autoridade para interpretar a palavra de Deus, quando em realidade fazem uma falsa interpretação. E eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, ou seja, ensinos contrários à palavra de Deus e que levam à perdição. No verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Pedro profetizou e disse, olha, muita gente vai seguir estes falsos apóstolos, muita gente vai seguir esses mercenários, e através deles, está escrito, será infamado o caminho da verdade. Ou seja, o caminho da verdade será desacreditado por conta do mau exemplo desses que, na verdade, são falsos profetas, são falsos mestres. E agora veja, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme.
Eles vão fazer, diz Pedro, comércio de vocês. Eles vão manipular vocês. Eles vão usar vocês, se é claro, vocês permitirem. Eles usarão palavras fictícias, ou seja, palavras forjadas, fabricadas, com o intuito de impressionar e de enganar. Eles vão, de alguma maneira, distorcer a palavra do Senhor. E, geralmente, esses falsos mestres, eles se apresentam como pessoas que têm algum poder ou alguma autoridade superior em relação às outras pessoas, aos outros crentes, aos outros servos do Senhor. Impressionante. Como as palavras, as advertências do Senhor Jesus Cristo, de Paulo, de Pedro e tantos outros servos do Senhor têm se cumprido com intensidade ao longo dos séculos. E eu digo para você, em particular nas últimas décadas, com a proliferação da chamada teologia da prosperidade ou evangelho da prosperidade, que eu costumo chamar de teologia da falsidade ou evangelho da falsidade. Os que pregam esta suposta teologia, esse suposto evangelho, geralmente eles trabalham com sua mensagem centrada no homem. E eles têm um fixo pensamento que é ensinado, de que a pobreza é um sinal da maldição divina. Se você é uma pessoa pobre, financeiramente falando, é porque você de alguma maneira está sendo amaldiçoado. Por outro lado, é claro, o rico está sendo abençoado. Se você é pobre, a ideia é assim, algum problema há com você. Você tem que descobrir qual é o seu problema por você ser pobre, porque você está sendo amaldiçoado. Muito estranho, não é? E quando a gente pensa em Jesus e nos seus discípulos, seus apóstolos, que eram todos pobres, como é que fica? O próprio Jesus estava sendo amaldiçoado, os seus discípulos também, que eram pessoas simples, pessoas de poucos recursos financeiros. Geralmente a pregação da teologia da prosperidade, ela está, como eu já disse, centrada no homem. E a gente pode perceber a falsidade dos ensinos exatamente quando nós atentamos para a essência desse ensinamento, para alcançarem os seus objetivos egoístas e financeiros. Os pregadores da teologia da prosperidade, eles usam a palavra de Deus de forma seletiva. Eles tiram os textos do contexto e distorcem esses textos segundo os seus interesses. É uma pregação centrada no homem. Ouça os pregadores da teologia da prosperidade e você vai ver. Via de regra, eles trabalham com a ideia de que nós não nascemos para sermos pobres. E eles dizem assim, olha, você é filho de rei, você nasceu para ser rico, você nasceu para ter sucesso, você merece o que há de bom, o que há de melhor. E eles trabalham muito essa ideia, incutindo isso na cabeça das pessoas. E aí, sutilmente, eles propõem a troca da oferta pela bênção. A teologia da prosperidade não anuncia a salvação, não está centrada na cruz do Senhor Jesus Cristo. Os pregadores da teologia da prosperidade não estão preocupados em falarem de santidade ou santificação. Eles não apresentam a transformação que deve haver na vida do homem por conta da presença de Cristo. Porque o interesse deles é só trabalhar com a ideia de sucesso, sucesso material, prosperidade material, que é o que, evidentemente, muitas pessoas só querem e também só buscam. Geralmente, as igrejas, as comunidades religiosas que trabalham esse assunto e que estão voltadas nessa direção, elas têm, assim, uma rotatividade muito grande nos seus membros. Pesquisas mostram que, normalmente, as pessoas frequentam essas comunidades em média 6 meses. Uns menos, outros um pouco mais. Mas o fato é que entram todas iludidas e, no final, saem todas frustradas e decepcionadas. E como disse Pedro na sua advertência, essa pregação distorcida acaba levando descrédito ao caminho da verdade. Sabe por quê? As pessoas que saem iludidas dessas igrejas, saem frustradas, porque elas não alcançam as bênçãos que imaginaram poder alcançar. Depois de darem as suas ofertas, os seus dízimos e fazerem muitas doações, elas saem desses movimentos frustradas não é só com aquela igreja especificamente,
ou com aquele pregador, mas normalmente elas saem frustradas com o Evangelho, com a palavra de Deus, com o próprio Deus. E aí elas generalizam e dizem assim, isso aí tudo é enrolação. Esses pregadores são todos trapaceiros. Na verdade, essa coisa de igreja, de religião, nada disso funciona. É que eles não sabem que, em realidade, não entraram numa igreja. Eles entraram numa casa de comércio. E, em vez de diante de um altar, eles estavam na presença de um balcão de negócios. Mas, lamentavelmente, foram iludidas, foram ludibriadas. Mas eu quero fazer aqui uma advertência para você. Se existem pregadores da prosperidade que estão comercializando a palavra do Senhor, se eles estão vendendo a palavra do Senhor e tendo êxito, é porque alguém está comprando. Então, olha aqui, do mesmo jeito que a gente não deve ser pregador da prosperidade, você e eu também, nós não devemos ser consumidores da prosperidade. Porque não se iluda, Deus, Ele não faz barganha, Ele não faz troca com ninguém. Gente que quer usá-lo para se dar bem, gente que quer usá-lo para adquirir alguma vantagem. E o Senhor, Ele não se deixa enganar por ninguém. Eu costumo dizer que os homens enganam e são enganados, mas o Senhor a ninguém engana e por ninguém é enganado. Vá à igreja para adorar a Deus, vá à igreja para estudar e conhecer a palavra do Senhor, vá à igreja clamando ao Senhor que lhe ajude a entender e viver sua palavra. A gente deve ir à igreja para sabermos o que Deus quer que nós façamos e não simplesmente para falarmos a Deus todo o tempo que nós queremos que Ele faça por nós, em especial em relação a bênçãos materiais. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores se rendem ao Senhor para fazerem a vontade do Senhor e não querem usar o Senhor para que o Senhor faça a vontade deles. E eu quero concluir com um texto maravilhoso. Palavras de Paulo que estão aqui na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 15, verso... Deixe-me ver aqui, Romanos 15, verso 13, olha o que está escrito. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É assim, para Deus, prosperidade tem a ver com o que eu sou e não com o que eu tenho. O desejo de Deus é que você e eu sejamos ricos de esperança. O Deus da esperança pode nos tornar ricos de esperança e aí Ele vai nos encher de alegria e paz no nosso crer. Quanto mais você busca o Espírito Santo habita em você, você se torna uma pessoa verdadeiramente rica. Mas é rica de esperança, porque é nossa maior riqueza. E a esperança traz consigo alegria e paz, porque você crê no Senhor. Deus lhe abençoe, busque a palavra de Deus, estude e avalie as pregações e os pregadores com base no ensino e na conduta deles, para que você e eu, nós não sejamos enganados. Vamos orar. Ó Deus e Pai, eu te peço nessa hora, Senhor, abençoa-nos, abre nossa mente e nosso coração, para que tenhamos entendimento da Tua palavra e não sejamos enganados. E ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas honestas, corretas, íntegras. Tira da nossa mente, do nosso coração, Senhor, e da nossa boca o engano, a falsidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você e sua família. E lembre-se sempre do que está escrito: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Um abraço. Tchau.